Prezado irmão, irmã, amigo, amiga, inscrito ou ainda não inscrito aqui no canal Mensagem da Última Hora, e a você que ainda não é inscrito, nós indicamos que você se inscreva para que possa receber comunicação de toda nova postagem que nós fazemos aqui, que nós fizermos aqui neste canal. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Desde já, desejamos que Deus abençoe e fale em cada coração que acessa esse canal e que tem acesso ao conteúdo que nós aqui postamos, cujo único objetivo é divulgar a mensagem que Deus enviou para os nossos dias para nos preparar para a sua segunda vinda. Então, nesse vídeo, nós vamos trazer aqui hoje exatamente esse tema, a segunda vinda de Cristo. Esse é o tema pelo qual nós desejamos dedicar alguns minutos de reflexão nesse nosso encontro semanal. E nós vamos, a partir de referências bíblicas, nos falar a respeito de a promessa que foi feita de que Ele, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, voltaria pela segunda vez, em sua segunda vinda, e também qual é o pré-requisito que Ele mesmo deixou para que eu, você, cada um de nós pudéssemos participar dessa segunda vinda e sermos levados para com Ele vivermos eternamente, para que nós pudéssemos nos tornar, enquanto aqui estamos, aguardando a sua vinda, nos tornarmos concidadãos dos céus, nos prepararmos para isso. Então esse é o objetivo do qual nós vamos dedicar alguns minutos nesse vídeo, nessa reflexão. Vamos começar com a primeira escritura, com a primeira referência bíblica, que está em São João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Em outras palavras, se não fosse verdade, eu não lhes falaria que eu estaria indo lá para preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, segunda vinda, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhes Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Nós não vamos parar muito aqui, porque o nosso objetivo é falar da segunda vinda de Cristo. Mas atente-se para esse ponto aqui. Filipe pediu a Jesus: mostra-nos o Pai. Ele queria ver o Pai. Não é? Esse foi o pedido de Filipe.
E aí o que é que Jesus disse? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque o Pai estava nele, encarnado nele, revelado nele. Se ainda você tem alguma dúvida a respeito disso, assista a série de vídeos Jeová, o Jesus do Velho Testamento, para que você possa compreender melhor isso a partir de referências bíblicas. Jesus, o Jeová do Velho Testamento, aqui nesse canal. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? São João 14. Vamos voltar. Retomar um ponto aqui, que é o objetivo da nossa reflexão. Na casa de meu pai há muitas moradas. Pode que tenha alguns que tenham dúvida da existência, da segunda vinda de Cristo, faz piada, não é? Faz caçoa. Se você é um crente, se você é um leitor da Bíblia, se você crê na segunda vinda de Cristo, você sabe disso. Tem pessoas que caçoam, que não acreditam. Não acreditam porque não crê na Bíblia. Não crê nas verdades que estão ali registradas, porque aqui está a promessa de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu teria dito para vocês que lá não tem morada, mas eu estou falando que lá tem. E eu estou indo preparar-vos lugar. São João capítulo 14, versículo 2. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, essa é a promessa de Jesus. São Mateus capítulo 28. Ele disse, irei, mas eu vou preparar-vos lugar, e eu virei outra vez e vos levarei. E aquela promessa não ficou reservada apenas para aqueles discípulos ali. Isso é importante, nós vamos ver no decorrer da nossa reflexão aqui, que essa promessa foi dada a eles e a outros que crescem e que cumprissem, que recebessem o pré-requisito, que estivessem alinhados com a ordem que ele deu aqui em São Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. O que é que ele falou aqui? Qual foi a ordem de Jesus? E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder na terra e no céu, ou no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, a segunda vinda de Cristo não ficou reservada somente para aqueles discípulos que estavam ali com ele. Ele prometeu aos discípulos, mas discípulos de todas as nações. Aqui no canal você encontra um vídeo onde nós tratamos do tema multidão ou discípulo? De que lado você está? Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista lá e você pode você mesma analisar, examinar de que lado que você está. Porque Jesus prometeu que ele ia voltar e ia levar com ele aqueles que tivessem se tornado seus discípulos. E aqui está a ordem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, essa foi a ordem. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, isso é ordem e, ao mesmo tempo, é pré-requisito. Ser batizado e guardar as coisas que ele ensinou aos seus discípulos. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Como que ele estaria com eles e com aqueles que se tornariam discípulos? Através do Espírito Santo. Atos 2, verso 38, nós vemos isso. A descida lá em Atos 2, a descida do Espírito Santo. Jesus ordenou que eles ficassem ali, começando aqui por Atos capítulo 1, aí entra lá em Atos capítulo 2, quando em Atos capítulo 2 aconteceu
a descida do Espírito Santo. Então aqui está a ordem. Façam discípulos, batizem-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. São Mateus capítulo 28, versículo 19. E ele completou a ordem em Atos capítulo 1. E até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo aos discípulos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Ele ressuscitou, apresentou-se vivo perante eles, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então ele voltou e ficou com eles por volta ali de 40 dias, um espaço de 40 dias, ensinando a eles mais alguns mistérios, alguns segredos, passando mandamentos, e após isso é o que aconteceu aqui no versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Qual que era a promessa? Receberiam o Espírito Santo. Ele estaria retornando a eles em forma do Espírito Santo. Versículo 5, ainda de Atos capítulo 1. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Porque ele veio para os judeus não o receberam, então ele pregou para os gentios. O evangelho veio para os gentios. Mas, enfim, vamos em frente no nosso foco, no nosso objetivo daqui, segunda vinda de Cristo. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, fique na posição, cumpra essa ordem, porque recebereis, cumprindo essa ordem, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então a promessa foi dada extensivo, ela atinge a nós, inclusive a ordem, inclusive o cumprimento, que nós vamos ver daqui a pouco. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Eles tinham recebido, ouvido dele, que ele retornaria. Mas vamos em frente aqui à confirmação da promessa. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles, dos discípulos, se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido acima no céu, ou em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então está confirmado a promessa aqui. De São João, capítulo 14. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo que eles tivessem confiado, somente se tivesse só a promessa de Jesus, é claro que já seria uma promessa que não volta atrás, porque Deus não volta atrás de sua promessa, mas ainda teve 2 testemunhas. 2 testemunhas vieram para confirmar aquilo que ele tinha dito. Então, não há mais dúvida de que ele vai voltar. Ele disse, a palavra de Deus é eterna, não volta atrás. Mesmo assim, houve ainda 2 testemunhas para que realmente eles se tornassem testemunhas como ele mandou. Agora vamos ver ordem e promessa. São Mateus capítulo 28. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho mandado, batizando e ensinando, exortando a guardar aquilo que ele havia ensinado para eles.
E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, através do Espírito Santo. Agora vamos ver aqui em Atos capítulo 2, o versículo 38 e o 39. O cumprimento da ordem, que eles receberam a ordem. A promessa, a confirmação da promessa. E aí, aqui em Atos 2, nós vemos o cumprimento da ordem. Depois que os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo. Você pode ler Atos capítulo 2 completo para você confirmar isso. E disse-lhes Pedro, estando, vamos abrir um parênteses aqui, cheio do Espírito Santo, revelado, com entendimento aberto, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui no canal, nesse canal, nós temos uma série, uma playlist ali, uma série de vídeos, por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. E ali nós dissertamos mais, né? Abrimos mais esse assunto aqui. Mas vamos em frente no nosso foco aqui, segundo a vinda de Cristo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, pessoas que estavam ali, naqueles dias, ouvindo o apóstolo Pedro, da promessa. Com esse cumprimento da ordem de Jesus, veio a promessa de que ele voltaria e que ele levaria com ele aqueles que tivessem recebido, cumprido esta ordem. Arrepender, ser batizado e receber o dom do Espírito Santo. Cumprindo este pré-requisito, vem a promessa, vem a bênção de ser levado com ele quando ele vier. E a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa, nós entramos também nessa promessa, desde que estejamos debaixo desse pré-requisito. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e o recebimento do Espírito Santo. E com muitas e outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, por muitos anos. Nós já vimos isso também aqui, nas séries que nós temos aqui no canal. Por muitos anos, depois que Jesus se foi, depois que esses apóstolos aqui morreram, partiram, aqueles discípulos que vieram depois destes, permaneceram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, mas houve um tempo em que as coisas se desviaram, que aqueles crentes se organizaram, e aí tornaram-se as organizações que nós temos hoje, e chegamos até os últimos dias, onde nós podemos ver exatamente o que está aqui relatado na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E qual que é a ordem que Deus nos dá? Destes, afasta-te. Porque deste número são os que introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, são sábios, são entendidos,
mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque se misturaram tanto com corrupção, tanto com sujeira, tanto com o mundo, organizações religiosas que se meteram tanto no mundo, abriram tantas portas que o mundo entrou dentro, com tudo que existe lá de fora, e nós já falamos isso aqui nas séries, aqui no canal. E aí, qual que é a atitude deles? Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, aos fundamentos bíblicos, lançando doutrinas sem fundamentação bíblica, e se tornam, portanto, homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. E como é que estão nos nossos dias? Como que está hoje, nos nossos dias? Como é que estão as pessoas hoje, nos nossos dias? E não é analisar somente de fora, não. Analise as organizações, analise aqueles que professam até mesmo Jesus nos últimos dias. Veja se não se enquadra aqui em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Examine as escrituras. Veja se você não encontra aqui pessoas que se colocam como religiosos com aparência de piedade, mas nega a eficiência dela, a eficácia dela. E por que isso acontece? Porque se separaram da verdadeira doutrina, se separaram do verdadeiro evangelho de Cristo. E distanciou-se do evangelho de Cristo. Qual resultado vamos ter? Esse resultado aqui que Paulo está dizendo para Timóteo, exortando a Timóteo, aconselhando a Timóteo ficar longe, afastar-se desse tipo de pessoas, desse tipo de religioso. E por que essa confusão veio? Porque recusaram e recusam o profeta. O profeta é a boca de Deus. Aqui no nosso canal nós temos uma série que fala sobre isso. A mensagem vem ao profeta. Toda vez que nas civilizações antigas o homem se distanciava, Deus enviava um profeta para que este viesse com uma palavra trazida diretamente de Deus e ajustasse as coisas. Agora, as organizações, as religiões recusaram o profeta, recusam até hoje o profeta, a mensagem que Deus nos enviou para esses dias. E aí qual é o resultado? O resultado está aí e tantas outras escrituras que nós poderíamos trazer para mostrar a condição da igreja hoje, a condição das organizações hoje. Mas Deus, em sua grande misericórdia, nos enviou uma mensagem que nos prepara para a sua segunda vinda. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é seguir o que o apóstolo Pedro disse, o cumprimento da ordem de Jesus em São Mateus, capítulo 28, 19. Atos, capítulo 2, versos 38 e 39, é o mandamento que é o cumprimento daquilo que Jesus ordenou quando ele subiu. E qual é esse passo? Arrepender-se e ser batizado em nome de Jesus Cristo, porque através do batismo vem a nós o perdão dos nossos pecados, o aceitar o perdão dos nossos pecados. Nós vamos falar aqui no canal a respeito do que é o perdão, e você vai poder compreender melhor isso, a importância de sermos perdoados. Acompanhe as nossas postagens aqui que nós vamos falar a respeito disso. Porque o profeta de Deus, o mensageiro de Deus para esta era, nos ajuda a compreender o que é receber o perdão dos pecados. Então nós vamos falar a respeito disso. Mas o primeiro passo é reconhecer e ser batizado, arrepender e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para receber o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Isso é o primeiro passo. Feito isso, você entra debaixo dessa promessa. Essa promessa que foi colocada ali, que foi entregue aos discípulos, posteriormente àqueles que estavam ouvindo o apóstolo Pedro, também aos filhos deles e todos os que estiveram longe naquele tempo, a nós. E tantos quantos
Deus ainda chamar, enquanto houver ainda um eleito aqui, uma semente eleita aqui, que ainda virá a ouvir esta mensagem e receberá essa mensagem, Jesus não vai vir, mas o dia que entrar o último, acabou a misericórdia, ele volta e leva para os seus aquele a quem ele chamou, assim como ele chamou os discípulos. Portanto, nós encerramos por aqui, ficamos por aqui desejando que Deus fale ao seu coração, que o conteúdo oferecido nesse canal seja alimento para a sua alma. Qualquer dúvida, você já sabe, basta ir lá no cabeçalho do canal, clicar em Fale Conosco e você vai falar diretamente conosco. Teremos o maior prazer de falar com você, de te enviar gratuitamente literaturas, sermões que vão te ajudar a compreender ainda mais a mensagem de Deus para esta era, a mensagem que nos prepara para a segunda vinda de Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade. Até breve.